Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 5 do segundo livro de Crônicas, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Se você puder também, pegue o link desse vídeo e manda no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, para que todos tenham acesso aqui a esse conteúdo tão enriquecedor. Também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na nossa igreja, às 20 horas, vamos ter a segunda ministração da série Removendo o Véu, comigo e com o pastor Lucas Gomes. Não fique de fora, esteja conosco presencialmente hoje às 20 horas, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, é bem curtinho, tem só 14 versículos, né? Esse capítulo vai falar sobre o término da obra de Salomão. Então vamos lá, o texto diz assim: terminada a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que o seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem a Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tanto ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas na frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, no Monte Horebe, né? Onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles se haviam consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Em todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e os parentes deles, ficaram ao leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam mais desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Glória a Deus, gente. Por isso, em nome de Jesus, vamos entender esse texto aqui, tá bom? Esse capítulo aqui, na verdade, vai descrever o término, a conclusão da construção do templo de Salomão, né? Aquele templo que Davi tinha o desejo no seu coração de construir para o Senhor, mas Deus disse que Davi não construiria, e aí Davi ele prepara tudo, deixa tudo preparado, tudo certinho para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor. Então, aqui, na verdade, toda a parte da obra havia terminado, e agora era o momento da dedicação do templo, desse momento mais solene, né? E eles vão pegar a Arca da Aliança e vão levar para o templo, ou seja, eles vão tirar a Arca da Aliança do tabernáculo de Moisés e agora vão levar para o templo de Davi. Salomão ele vai finalizar a construção, vai reunir todos os utensílios sagrados que Davi havia consagrado para serviço do templo. Os anciões, os sacerdotes, os levitas vão se juntar em Jerusalém para essa cerimônia solene da transferência da Arca da Aliança. Os sacerdotes eles vão levar a Arca da Aliança do tabernáculo, como eu disse, até o templo e vão deixar no Santo dos Santos. Deixa eu te explicar, o Santo dos Santos, na verdade, era o lugar mais sagrado do tabernáculo de Moisés e também do templo de Salomão. Era uma área
que ficava separada por um véu, e lá dentro ficava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos que Moisés havia recebido de Deus, um pote de maná e a vara de Arão, conforme mencionado lá em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Sobre a arca ficava o propiciatório, que é a tampa da arca, com 2 querubins de ouro. E aí, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, né, considerado como Yom Kippur, que poderia oferecer sacrifício pelo pecado do povo, conforme diz a lei, né, Levítico capítulo 16, dos versos 2 em diante. Então, a entrada era tão sagrada que, se o sumo sacerdote entrasse e acontecesse alguma coisa, por exemplo, se o sumo sacerdote por algum motivo estivesse em pecado ou tivesse transgredido a lei, o que é pecado, feito alguma coisa que desagradava ao Senhor, ou se a glória de Deus fosse tão grande lá dentro, né, se manifestasse ali para aquele sacerdote de maneira tão grande que ele não suportasse tamanha pressão de sentir a presença de Deus e morresse, ninguém podia entrar lá para tirar ele. Então, o que acontecia? A entrada era tão sagrada que o sumo sacerdote, ao entrar, ele entrava com um sino preso à sua veste e uma corda amarrada ao seu pé, para que, se caso ele morresse na presença de Deus, ele pudesse ser retirado sem que ninguém mais entrasse. Ou seja, ele era puxado ali pelos outros sacerdotes por uma corda, né, em algum sinal ali daquele sino tocar, ou seja, com a queda do sacerdote, eles iam perceber, né, que ou a demora do sacerdote, tá? Então, assim, tanto pelo motivo do sacerdote não ter se consagrado para entrar na presença de Deus, ou se houvesse uma manifestação tão poderosa da presença de Deus a ponto daquele sacerdote não aguentar permanecer ali naquela glória, né, e acabar vindo ao óbito, tá? Então, quando os sacerdotes, depois de todo esse ritual aqui solene, coloca a Arca da Aliança no Santo do Santo, agora no Santo dos Santos, no Templo de Salomão, aí o que acontece, gente? A glória de Deus enche o templo em forma de nuvem. E os sacerdotes, eles não conseguem mais continuar ministrando na presença de Deus. Então, tudo que estava sendo feito aqui estava agradando demais o coração de Deus, a ponto de Deus manifestar a sua glória naquele lugar. Então, depois da construção, então a gente vê nos capítulos anteriores, Davi preparando tudo, Salomão construiu, agora vai começar a espiritualidade, né? Porque o motivo pelo qual aquele templo foi construído era justamente para que Deus pudesse manifestar o seu poder e a tua glória. Então, Deus estava feliz, aquela obra agradou o coração de Deus, estava tudo certinho, o povo está fazendo tudo direitinho, e aí Deus ele se manifesta e a glória de Deus enche o templo em forma de nuvem. Glória a Deus por isso? Vamos entender agora na prática, trazer lição prática para as nossas vidas, tá? Houve uma grande manifestação da presença de Deus, ou seja, a nuvem aqui representava a Shekinah. A Shekinah significa a glória de Deus visível no meio do seu povo, como já havia acontecido lá no tabernáculo de Moisés, citado em Êxodo capítulo 40, dos versos 34 e 35. Então, quando Deus ele manifesta a sua presença, a prioridade deixa de ser a ação humana e passa a ser a adoração e reverência somente a Deus. Os sacerdotes estavam tão cheios da presença de Deus que eles não conseguem mais continuar ministrando o culto, ou seja, não conseguia mais falar nada. Provavelmente esses homens caíram de joelhos ali, chorando, quebrantado na presença de Deus. Sabe quando a glória de Deus toma uma pessoa, que essa pessoa não tem mais força nem para falar? Foi literalmente o que aconteceu aqui com os sacerdotes. A glória de Deus era tão intensa, mas tão intensa, que os sacerdotes não podiam mais continuar ministrando ali, fazendo o que eles estavam fazendo, prestando serviço ao Senhor. Então, quando Deus se manifesta, esses homens eles não conseguem ficar de pé, né? Na verdade, nenhuma carne pode ficar de pé diante da santidade de Deus, sem temor e reverência. Abacuque capítulo 2, verso 20, diz que o Senhor está no seu templo, e diante dele há silêncio em toda a terra. Ou seja, quando Deus manifesta a glória dele no templo da adoração, ninguém consegue sequer ficar de pé. Então, o templo, que foi criado para a manifestação da glória de Deus, estava tendo literalmente ali a primeira aparição, a primeira manifestação da glória do Senhor. Era o Senhor literalmente se manifestando no meio
no meio do seu povo. Gente, é assim, sensacional esse texto bíblico, né, que vai mostrar literalmente a importância do templo. O templo aqui, ele não foi montado, ele não foi feito somente para mostrar o esplendor, a excelência de Salomão, de Davi, não foi nada disso. Na verdade, esse lugar ele foi criado para que Deus pudesse se manifestar. O que nós podemos aprender até aqui, gente? Primeiro, quando Deus se manifesta, não é mais sobre nós, agora é sobre Ele. Eu vou repetir, quando Deus se manifesta não tem a ver mais conosco, é sobre Ele. Na verdade, um culto de adoração ao Senhor não tem a ver sobre nós, não tem a ver com os nossos desejos, as nossas vontades, não tem a ver com o nosso eu, tem a ver com Deus. Ou seja, é tudo sobre Ele. Quando nós nos reunimos numa igreja, num lugar para adorar ao Senhor, nós nos reunimos para adorar ao Senhor e não para buscar as nossas vontades, desejos carnais, viver as nossas expectativas. O que mais a gente aprende aqui, gente? A adoração verdadeira atrai a presença de Deus. Deus estava satisfeito com o nível de adoração a qual estava sendo entregue ali no primeiro culto, no primeiro ato solene, né? No primeiro culto público ali, ou seja, o povo levando a Arca da Aliança, tirando do tabernáculo, agora colocando no templo, né? Então ali esse povo reunido estava adorando a Deus de uma maneira tão linda, tão limpa, que estava agradando o coração de Deus, e por isso Deus manifestou a sua glória, Deus manifestou o seu poder. Eu sempre digo nas minhas ministrações na nossa igreja que nós precisamos aprender a aproveitar a ambiência criada no ambiente. A ambiência criada no ambiente, ou seja, o ambiente físico, quando nós consagramos esse lugar físico para adorar a Deus, ele cria uma ambiência. Essa ambiência é uma atmosfera. E essa atmosfera, ela manifesta a glória de Deus. Essa atmosfera, essa ambiência, ela atrai a glória de Deus para as nossas vidas, tá? Então nós devemos desejar momentos onde a presença de Deus seja tão real que toda distração humana desapareça, né? O que eu mais vejo na igreja, e olha porque eu pego muito no pé, eu falo muito para as pessoas, gente, agora é hora da palavra, fica sentadinho, evita ir ao banheiro, tomar água, se conecta, porque a primeira parte do culto é onde nós provocamos o céu. A segunda parte é onde nós recebemos respostas, é onde o céu responde às nossas provocações. Então eu sempre digo, não deixa com que nenhuma distração te tire da presença de Deus, porque nós precisamos estar focados e conectados, porque quando Deus manifesta a glória dele, não há doença que permaneça, sabe, não há briga, divórcio, nada que permaneça diante da presença de Deus, porque a glória de Deus manifesta o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o favor de Deus. Então que nós possamos chegar aqui nesse nível de adoração, de se entregar a ponto de que nada nos distraia. Aqui era tudo muito novo, um templo lindo, maravilhoso, o povo vivendo um tempo de paz, um tempo de prosperidade, não tinha mais guerra, a guerra foi no tempo de Davi, Deus promete a Davi que seria um tempo sem guerra, Salomão aproveita tudo isso e vai atrair a presença de Deus, né? O texto diz mais uma vez que antes do culto, Salomão ele faz uma oferta que nem se podia contar, mais uma vez ele traz o povo a ofertar diante do Senhor, a entregar sacrifícios diante de Deus que nem se podia contar, e tudo isso agrada o coração de Deus. A maneira como eles estavam tratando a presença de Deus estava agradando o coração de Deus, e Deus se manifesta, derrama a sua glória em forma de nuvem. Então fica aqui a instrução para você, que nós possamos chegar nesse nível de adoração em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Assim nós finalizamos mais um capítulo aqui do segundo livro de Crônicas. Agora eu quero te chamar para agitar as redes sociais mais uma vez, tirar print da tela, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar, curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Se a Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta, compartilha, faz o que tem que ser feito, tá bom? Para que outras pessoas também tenham acesso. Te espero hoje à noite na EVA, às 20 horas, para a segunda ministração da série Removendo o Véu, com o pastor Lucas Gomes. Nós vamos estar ministrando esse mês de março inteirinho sobre remover o véu, tirar de você as escamas que te impedem de enxergar além do natural, em nome de Jesus. Amanhã tem mais Evolução Diária, 7h40, eu te espero aqui também em nome de Jesus, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.